Muito bem, vamos dar sequência porque o Brasil atinge mais de 3 milhões de casos prováveis de dengue neste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, já são quase 1.900 mortes pela doença. Estamos agora em contato com a Beatriz Manfredini aqui em São Paulo para trazer todas as informações. Beatriz, muito bom dia. Como é que fica a situação? Claro, muito preocupante também aqui em São Paulo. A questão da vacinação também. Queria que você trouxesse, então, as suas informações. Oi, Marcelo, bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Situação preocupante, inclusive esses números a nível Brasil do Ministério da Saúde são os maiores registrados pela dengue, tanto quando a gente fala de número de casos, quanto quando a gente fala de número de óbitos desde os anos 2000. Então, realmente é uma situação, um cenário grave aqui no país. De acordo com os dados mais atualizados do Ministério da Saúde, nós temos neste momento 3.921.271 casos prováveis de dengue contabilizados. Já o número de óbitos está em 1.888 e, além disso, outras 2.218 mortes ainda estão em investigação. Quando a gente fala da taxa de incidência da doença, vamos relembrar aquele critério da Organização Mundial da Saúde de que quando nós atingimos 300 casos para cada 100 mil habitantes, a gente tem um nível de epidemia, né? Isso vale para municípios, para estado ou para país a um nível geral. E aqui no Brasil, a nossa taxa de incidência é de 1.931 casos, 1 para cada 100 mil habitantes, muito acima dos 300, então, a cada 100 mil, muito acima desse nível de epidemia. Muitos especialistas citaram, que agora entre o mês de abril e o mês de maio a gente teria uma estabilização e depois uma queda no número de casos. Então a gente aguarda este momento aqui no país e, por enquanto, seguem valendo todas as medidas de prevenção que a gente já conhece. Tentar evitar deixar água parada em vasos, em pneus, passar repelente, pode ser uma forma muito boa neste momento de ajudar, evitar o acúmulo de lixo e, claro, manter o calendário de vacinação em dia. A gente sabe, e os especialistas também apontam que a vacina contra a dengue, ela vai valer essa imunização principalmente para o ano que vem, porque o pessoal tem que tomar 2 doses, demora um tempo até que a pessoa tenha essa proteção 100% contra a doença. Mas é importante fazer a imunização. Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou, que iria distribuir mais doses, a 4ª remessa de imunizantes contra a dengue. No total, a distribuição de 986.548 novas doses. E esses imunizantes, eles vão chegar para 625 novos municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora, portanto, 1.330 cidades no Brasil receberam imunizantes contra a dengue. A gente sabe é uma vacina bastante escassa ainda no país. O público-alvo é aquele público de 10 a 14 anos que pode procurar uma unidade básica de saúde e se imunizar. Lembrando também que o Ministério da Saúde liberou até agora, o dia 30 de abril, para que as cidades que têm doses vencendo nesse dia agora, no final do mês, podem ter outro critério para vacinação. Como essas doses estavam para vencer em alguns municípios, o Ministério da Saúde liberou que pessoas de 4 a 59 anos se vacinassem. Então, qual que é a dica? Como cada cidade tem uma regra, a pessoa precisa dar uma olhadinha na Secretaria Municipal de Saúde do local em que mora para ver se consegue se imunizar agora até o fim do mês ou não. Nas cidades que não têm doses vencendo, como é o caso aqui da capital paulista, segue o público-alvo de 10 a 14 anos. Marcelo. Exatamente, Beatriz, é isso que eu queria confirmar com você. Qual que é a situação aqui de São Paulo? Porque houve uma baixa adesão em muitas cidades do Brasil, aí o público era o mais jovem de fato, e aí houve essa decisão. Quer dizer, em São Paulo está valendo essa regra, então, que é a faixa etária mais jovem mesmo. Na capital paulista, sim, Marcelo. Isso porque quando o Ministério da Saúde anunciou que as doses vencidas poderiam ser distribuídas para um público maior, a capital paulista tinha cerca de apenas 700 doses a vencer. E como estava vacinando um número grande de crianças por dia, a própria Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de São Paulo disse o seguinte: olha, não adianta, a gente vai usar essas doses antes que elas vençam, então a gente não vai ampliar o público-alvo. Então aqui na capital paulista,
sexta, a imunização segue valendo só para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Mas cada cidade, então, tem um critério diferente, porque tem cidades que tinham doses sobrando e resolveram chamar pessoas de outras idades. Por isso, antes de procurar um posto de saúde, é bom checar direitinho a informação de cada município. Você perguntou aqui de São Paulo, eu peguei agora aqui os dados do estado de São Paulo, os mais atualizados, para a gente falar para vocês. Olha, até agora são 766.306 casos de dengue confirmados no estado de São Paulo. Temos 450 mortes e 702 em investigação. Essa situação aqui do estado, recentemente o governador Tarcísio de Freitas disse que os municípios aqui do estado de São Paulo, eles estão em momentos diferentes. Alguns já estão em estabilização e queda de casos de dengue e outros ainda registrando aumento do número de casos. Isso porque a epidemia da doença chegou em momentos diferentes para cada cidade. Então a gente reforça, Marcelo, precisa tomar todos os cuidados. Ainda estamos em epidemia de dengue em todo o país. Sem dúvida, Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna conosco no Jornal da Manhã. Eu quero ouvir o José Maria Trindade, lá em Brasília, para justamente falar sobre isso, Zé Maria, porque de fato é algo que desgasta muito o governo hoje, essa epidemia de dengue, né? Inclusive se cobra muito também as ações que foram ou deixaram de ser realizadas pelo Ministério da Saúde, a falta de vacinas e uma outra questão também, Zé Maria, a falta de vacinas, da vacinação da Covid também. As pessoas também estão se manifestando justamente nesse sentido, não tem vacina para a Covid também. Uma situação bastante complicada, né, Zé Maria? Isso pegou fortemente aqui o coração do poder, o Distrito Federal. É um dos locais onde há a maior incidência de mortes e casos de dengue. E voltou também a Covid. A ministra da Saúde foi chamada várias vezes para ir ao Congresso Nacional, já foi e promete ir depois fazer um levantamento total do que realmente está acontecendo. Esse caso da dengue aí é explicado tecnicamente por ações de tempo, né? O ar mais quente, chuvas, e isso acabou provocando um número de casos maior em todo o país, né? Em alguns estados mais, outros menos. Mas é preciso prevenção nos dois casos. E durante a campanha eleitoral, a campanha do presidente Lula bateu muito forte nisso, sobre vacinação, sobre epidemia, e agora está sob uma forte epidemia, tanto de dengue e a volta da Covid. Aqui em Brasília, os especialistas estão alertando sobre a volta da Covid agora, evidentemente, de uma maneira menos grave, mas também o governo não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Nízia Trindade, a ministra da Saúde, vai à Câmara dos Deputados exatamente conversar com os deputados e levar os dados que o governo tem e mostrar o que está acontecendo no país, né?